Oi, oi, boa noite, meninas. Thaís, Adriana, Rosane, sejam todas muito bem-vindas. Hoje, o nosso encontro, né, janeiro de 2024, abrindo aí os portais, né, para esse ciclo que está se abrindo. E eu não sei se está acontecendo só comigo, mas eu acho que talvez seja um movimento assim, né, universal. 2024, só quando você fala 2024, né, você sente uma leveza, pelo menos é isso que eu espero, né, do ano, que seja um ano leve, doce, né, e que a gente consiga implementar muitas coisas, né, na nossa rotina, na nossa vida, enfim. E aí, esse encontro de hoje é o encontro de abertura. A gente vai colocar a mão na massa, né? Já fazendo alguns alinhamentos, fazendo meio que uma espécie de planejamento, para que tanto a gente consiga olhar para esse ciclo, né, que se encerrou, né, o que está se encerrando. Várias vezes eu sempre falo que uma retrospectiva é uma espécie de balanço, mas que não necessariamente a gente precisa delimitar ela sempre só que porque o ano acabou ou em algum determinado, sabe assim, ter uma coisa pontual. Não, a gente pode fazer ela sempre que sentir necessidade. Então, ter essa autoconsciência, né, de que nós somos seres em evolução constante. Então, a qualquer momento, a gente pode simplesmente pensar, né, de fazer essa retrospectiva até tal ponto e assim a gente começar a se alinhar com aspectos, né, do futuro. Bom, para quem não me conhece, todas aqui eu acho que já conhecem, né? Mas para quem vai assistir na reprise, eu sou Lani, né, psicanalista. Sempre falo que sou uma pesquisadora dos benefícios da escrita. Eu acho que todos os projetos, né, têm a ver com a escrita de alguma maneira. Eu acho que quando a gente coloca no papel aquilo que vem da nossa subjetividade, é uma forma da gente já estar meio que materializando, né, algo, e que também a escrita ela ajuda a diminuir esse fluxo, né, de pensamentos. E até certo ponto, muitas vezes, né, é um fluxo tão intenso que chega a nos causar um certo desconforto. Então, meio que quando você coloca no papel, você vai tentando estruturar mais, né, organizar melhor as ideias. Então, essa é a proposta, né, de hoje. A gente está colocando em prática todos os conteúdos do e-book Resoluções e Florescimento, né? Mas antes eu queria que vocês, né, é sempre muito bom ter ouvir, né, a voz de vocês inicialmente, falando o nome, de onde são e por que que estão aqui de forma breve. Eu vou começar pela Thaís, que é a primeira que está aparecendo aqui para mim. Oi, Thaís. Boa noite, Anne, Adriana, Rosane. Estou falando de Brasília. O ponto que eu estou hoje é um ponto de olhar para a saúde, né? Então, esse vai ser um ano que a minha saúde vai estar em primeiro lugar, né? É o meu foco. O segundo ponto é olhar para as oportunidades, né? Então, as oportunidades que surgirem tanto para melhorar a saúde, quanto para fazer mudanças na minha vida que me ajudem a ter uma saúde melhor também, são muito bem-vindas. Então, vou acolher todas as oportunidades muito bem. Muito bom, Thaís. Obrigada, né? E como a gente sabe que tudo está integrado, né? É, no e-book a gente fala sobre as quatro dimensões do ser humano, e obviamente a saúde ela faz parte, né, desse pacote e assim tem o seu percentual altíssimo, né, de
de influência, né, do nosso corpo, enfim. Então, acredito que você vai atingir aí o seu propósito. Seja bem-vinda. Rosane, como é que se pronuncia, Rosane, o sobrenome? Rosane Gosner. Ah, eu sempre me enrolo no seu sobrenome. Ah, agora eu já não me lembro mais das perguntas. É o nome, da onde veio E por que está aqui? e... e por que está aqui? Então, me chamo Rosane Gosner, eu sou de Curitiba, mas eu vivo nos Estados Unidos, na Flórida, e eu tô aqui porque eu acredito nisso que você falou, eu acho que eu cresci fazendo aqueles diários, assim, de escrever, né? Meu querido diário, hoje aconteceu isso, isso, isso. E eu acho que aquilo foi algo que me ajudou muito a me manter centrada assim em quem eu sou e conquistar as coisas que eu queria conquistar. Não que eu deixei de conquistar alguma coisa por deixar de fazer, mas eu acredito que desde que eu me mudei para cá eu sempre compro e tenho a intenção de fazer até mesmo agenda e eu acabo não fazendo. Eu até comprei as tuas cartas, eu acho que se chama Florescendo ou Florescer, alguma coisa assim. E aí eu pensei, não, eu vou fazer, com certeza eu vou fazer. Eu quero, sabe, fazer, como você disse, uma retrospectiva, né, colocar no papel coisas que aconteceram que foi muito legal, coisas de crescimento, enfim, e eu acabo sempre postergando e não fazendo. E aí eu vi o teu chamado e eu pensei, não, esse é o momento, vai ser agora. Então eu tô aqui. Ai, que delícia, Rosane, que bom. É, realmente, assim, eu acho que é um florescimento, né? Essa coisa Isso. da escrita, da gente poder estar utilizando ela como essa ferramenta, né? Que eu acho que nos traz um certo centramento, nos aterra, né? Sim, Faz com que a gente investigue a qualidade dos nossos pensamentos, que a gente de repente reconheça, né? Até mesmo sentimentos, né? Que na verdade. maioria das vezes acabam se misturando. E assim, eu acho que muitas das nossas angústias, né, vêm desse lugar por não nos conhecermos o suficiente. Sim. Então, eu acho que papel e caneta faz muito bem. E é o que a gente vai fazer bastante. Que Bem, bom. Obrigada. Marjorie, minha querida, essa semana, no encontro que houve dia 10 lá do Escrevoluir, eu falei de Marjorie. Eu falei para Marjorie, alguém, algum participante, eu não me lembro quem foi. Thaís estava nesse encontro, não estava, Thaís? Eu falei que eu acho que a Marjorie e a Eliane, que são facilitadoras, me fazem lembrar o deusas. Olha só, exagerei. E tem uma beleza diferente, rara. Teu som tá mutado, Marjorie. Desmuta. Oh, obrigada. Sim, como Marjorie chegou agora, é para se apresentar de onde está falando e por que está aqui. A gente está nas apresentações. Então, você já caiu de paraquedas. Então, Acho que parece que a tua internet não está saindo a voz. Será que não seria melhor sem o fone? Tenta sem o fone. Ah, não, agora é que está conectando o eu acho que deve áudio. ter. Peraí, Pronto. aqui, acho que deve ter caído ali. Agora Tá sim. aberta? Agora está aberto. Tá. Tá aberto. Pode falar. Então, eu sou a Marjorie, aqui de Apucarana, no Paraná. Como você disse, né, Elaine, sou facilitadora também. E sou pedagoga.
e aproveitar esse momento aí de início do ano, né? Fiquei animada para participar, para rever, né, alguns planos, algumas metas. Eu também acho bem importante fechar, né, os ciclos, rever muita coisa que não deu certo, né, ou coisas assim que nós pensávamos em fazer e e não deu tempo, né, de fazer, então replanejar, né? Acho que esse é o momento. Isso, que ótimo, né? Eu acho que colocar os pingos nos is, né? E também acho que é muito importante a gente trabalhar justamente nesse momento o desapego. Eu acho que parte das nossas angústias, quando a gente vai de um ciclo para o outro, nesse caso, assim, por padrão, né? O fechamento do ano e início de outro, e que se repete, é sempre a mesma coisa. Muitas vezes a gente chega angustiada justamente porque você não conseguiu cumprir determinadas coisas. E aí a gente pergunta, por que que a gente não consegue, né? E às vezes essas coisas elas se repetem. Então, será que é porque realmente, né, determinada coisa faz sentido para mim? Por que que eu venho arrastando isso, né, na minha vida e eu não consigo concluir, né? Às vezes você até começa, a- às vezes você tem até um meio, né? Chega na metade, mas você não consegue concluir. E aí eu acho que nós temos uma tendência, né, a ficar agarrada, presas a essas coisas. Então tem que ter um trabalho de desapego para poder você ver e separar meio que o joio, né, do trigo, para saber o que realmente importa e que faz sentido, para que tenha essa otimização do nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é tudo que a gente tem, né? Então, a gente não pode estar desperdiçando ele, às vezes, com essas angústias, né? Porque ficamos em algum ponto emperradas, né? Quantos projetos criativos que não se perdem no tempo, porque a gente, né, não teve oportunidade de colocar em prática em função desses apegos, né? Então, faz todo sentido isso aí que a Marjorie trouxe. Adriana, Oi, boa noite a todas. Eu sou a Adriana, estou falando aqui também do Paraná, estou em Foz do Iguaçu e eu sou advogada, sou também uma metida em várias outras cores. Adoro o tema desenvolvimento pessoal, e sou facilitadora das cartinhas Florescer, né, que acho uma maravilha. Foi assim que eu conheci a Lani, né? A partir daí fui desenvolvendo isso, achei espetacular. E assim, eu estou aqui agora, primeiro, porque as entregas da Lani, em primeiro lugar, que são assim, são uns espetáculos, né? Você, Lani, se supera aí, não estou puxando brasa, mas dizendo a beleza do que você entrega. Eu aprendo muito contigo e eu sempre fico com essa coisa assim, ó, quando eu crescer, eu quero fazer essas coisas assim bonitinhas que nem ela faz. Mas eu não consigo, não. Ainda não cheguei nesse nível de maturidade minha, não, tá, Lani? Mas, assim, eu estou aqui, na verdade, assim, acho super importante a gente fazer sempre uma retrospectiva, né? Eu procuro fazer isso. E, assim, o ano de 2023, para mim, foi um ano bem desafiador, que ele já começou com mudança, uma mudança que já estava programada, mas foi impactado por outro evento, e daí foi só assim, a gente tinha todo um planejamento para o ano de 2023 que não aconteceu nada do que eu queria que tivesse acontecido. Então, assim, até no final do ano, eu fiz uma live com uma amiga que tem lá um negócio inspirando saúde e tal, para falar justamente a arte de contornar os obstáculos, porque a vida é isso, afinal de contas, como a Lani falou, né? Não é a gente ficar apegado naquilo que não deu certo, é simplesmente olhar aí, porque isso aqui está acontecendo agora. Ou eu aceito esse fato, né, e vejo o que eu vou fazer com isso, ou eu vou ficar paralisada ali, né?
Então, assim, isso aí foi, eu já vim, então, fazendo toda essa retrospectiva antes mesmo do ano terminar, mas eu acho mais importante agora onde é que eu vou chegar para o 2024. Como é que eu vou planejar isso? E eu tenho algumas dicas, né? Porque eu acho assim, é muito importante a gente estar conectado com quem a gente é de verdade. Porque na hora que vem um obstáculo, algo que é impeditivo na nossa vida, não só aquele, sabe, que parece que faltou força de vontade, tinha um plano, vou emagrecer, vou entrar na academia, não é esse, os planos maiores que a gente tem mesmo para a vida, né? E quando eles não acontecem por fatores que são aleatórios, a gente simplesmente não tem um controle sobre o que está acontecendo, eu acho que a gente precisa estar conectado com algo que é maior dentro da gente. Né, para ver aquilo fazer sentido estar nesse momento. Olha, fazer sentido, mas se não aconteceu agora, o que é que está acontecendo agora e como é que eu me redireciono em função daquilo que é importante para mim, né, para minha essência. Então, sempre buscando dessa forma, né, para superar essas situações. Então, vamos lá. Estou louca para a gente fazer a nossa retrospectiva aí. Ai, que delícia, Adriana. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu falo tanto de estar saindo de projetos para ficar mais quieta no meu canto, né? Mas eu não consigo. E às vezes é por uma questão de sobrevivência, no sentido, não no aspecto financeiro. Uhum, E, na verdade, eu sou muito. Óbvio, eu não fui assim sempre, né? Mas eu aprendi a ser muito desprendida dessa questão grana. Óbvio, todos nós precisamos, né? Eu preciso sim. demais, até porque nesse momento eu Aham. estou começando com a minha filha o primeiro Uma nova semestre na etapa, né? faculdade, e assim, óbvio que a gente não vai dar tudo pronto para eles, né? Para ela, no caso. Hoje mesmo ela está fazendo a mudança dela de um apartamento para o outro. E ela Uhum. foi sozinha fazer a mudança e todo mundo achando que talvez ela não desse conta e já está de volta com o pé já no Viu? caminho de volta. E ela fez a mudança, de todas as orientações. Ela é uma pessoa que tem um princípio assim, investigação de TDA, né? Déficit de Aham. atenção, e ela é a pessoa que menos usa a escrita e eu fico no pé dela, tentando fazer com que ela use a agenda, falando para ela que é importante, para ela sair um pouco da bagunça, e assim ela nunca me escuta, não usa minhas ferramentas, né? Mas eu falo questão de sobrevivência no sentido de fazer algo que eu gosto. Então, eu acho que quando Sim. eu estou imersa, né, conectada com essas coisas que fazem sentido para mim, com a minha criatividade, eu consigo um estado assim de plenitude. Isso tudo me alegra. E quando eu faço as Uhum. coisas, eu não fico esperando, poxa, isso aqui vai bombar e eu vou vender Aham. milhões, isso aqui. Não. Aham. Pode ter uma pessoa, mas eu vou estar contente do mesmo jeito. Então, talvez a gente acaba se conectando por esses sentimentos, né, que são assim mais honestos possíveis, né, bem verdadeiros. E eu acho que semelhante atrai semelhante. Com Então, acho que certeza. talvez a explicação seja essa, né? Com Enfim, certeza. vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela do nosso e-book. Todo mundo baixou o e-book, vocês imprimiram, vocês vão utilizar um caderno de apoio, vão visualizar o documento, vão usar um caderno de apoio. Como é que vocês vão fazer? Me contem aí. Olha, por enquanto eu vou fazer assim porque eu não consegui imprimir, né? Não tive tempo de ir lá. Mas amanhã, até sexta-feira, eu vou estar com ele impresso, porque eu acho que facilita. Estou aqui com uma folhinha do lado para fazer as anotações, mas eu acho que vai favorecer muito, até porque a arte está tão linda, que é isso que eu estava falando, está linda desse jeito, gente. Tem que imprimir de qualquer jeito. Então, se você, assim, se você for numa gráfica, né, você pode até pedir para que eles façam na gramatura de 90, né, que fica a folha mais Uhum, encorpada, você pode desenhar, você pode usar uhum, mais sossegada, fica mais bonito. E assim, uhum.
Enfim, ele tá bem bonitão, bem lindão mesmo. Tá. E as meninas, Rosane, Marjorie, como é que vocês vão? Eu, eu só baixei ele, por Sim, enquanto eu não imprimi e vou usar um caderninho de apoio. pronto, ótimo. A Rosane, Eu Thaís, também, eu baixei, mas não imprimi ele, ainda tô com um caderno. ótimo, perfeito. Usar a criatividade. Thaís, Eu estou fazendo as anotações em um planner. bacana, muito bom. Então, deixa eu ver como é que eu faço para seguir aqui. Parece que acho que avança com um clique. É, isso aí. Então, começar falando um pouco sobre essa frase, né? Iniciar e terminar ciclos. A gente precisa criar rotinas, escrever, né, nossos sonhos e metas. Tudo isso faz parte do nosso florescimento, né? E por quê? A gente precisa fazer uma retrospectiva pessoal, né? Como eu falei, né, ela é uma ferramenta muito poderosa para que a gente desenvolva o nosso crescimento e a gente viva esse autoconhecimento, né, autodescoberta. Olhar para esses ciclos, né, nos permite revisitar as nossas experiências, nos permite a gente poder honrar aquelas experiências exitosas, né? Talvez fazer ajustes, né, naquelas que não deram tão bem assim, não foram tão boas, e trabalhar essa questão do desapego, né, de você não ficar presa remoendo, né, coisas que não deram certo, ou seja, não ficar presa na parte vazia do copo. E isso, obviamente, nos ajuda a ganhar os nossos aprendizados, né? Então, é uma oportunidade a gente estar reconhecendo, né? Tá honrando, né? Celebrando essas conquistas, as vitórias, né? Compreender os nossos desafios e aprender com isso. Eita, eu já vi que eu, peraí, eu não posso passar, tem que passar com a setinha, não com o mouse, senão vai tudo junto. É, resoluções e metas. As resoluções representam o comprometimento consigo mesmo para a busca do crescimento pessoal. E aí a gente precisa se conscientizar, né, de ter aquela coisa que já é de praxe, né, as famosas metas SMARTs, né, que elas sejam metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, até mesmo para a gente não cair na frustração. Então, é meio que você ter uma sensibilidade, né, daquilo que você é capaz de alcançar, né? Também ter muito cuidado com isso, no sentido de que a gente precisa entender o nosso merecimento, né? O quanto eu mereço. Porque muitas vezes a gente se vê um pouco aquém desse merecimento. Então, é como se você tivesse desejo por algo, e aí você não se sente capaz, né? Portanto, não merecedora, e acaba não tendo esse impulso, né? Tipo assim, se joga, né? Se joga naquilo que importa, né? Acredita em algo um pouco mais além, né? E o florescimento, que vai além do alcance desses objetivos, é um estado do qual todas as dimensões da nossa vida, né, que eu sempre considero a dimensão física, mental, emocional e espiritual, que também fazem parte das cartinhas do florescer, né, que essas dimensões elas possam, né, fluir de uma forma harmônica, até porque todas estão bem integradas. E as práticas da retrospectiva, e a gente também está podendo fazer essas definições, né, das resoluções, são passos cruciais para alimentar o nosso crescimento em direção ao estado de florescimento pessoal. Ou seja, isso vai fazer com que o nosso estado de flow, né, de fluidez, ele seja meio que alcançado. Ao reconhecer a importância
das reflexões, do estabelecimento de objetivos e do foco no florescimento pessoal, estamos abrindo caminho para uma jornada contínua, né, de autodescoberta e crescimento. Então, eu desejo que a gente consiga fazer essa travessia da jornada. O e-book ele serve como um guia, né, que vai estar nos inspirando, outras coisas também, que venham até de outras fontes, né? Antes de começar a gravação, até mostrei outras agendas que eu adquiri, né, que vão estar trabalhando aspectos diferentes, né? Por exemplo, essa agenda que eu mostrei, que é a natureza feminina, ela está mais voltada para os aspectos do feminino. E aí eu, como já uma pessoa que está no 4.7, né, vivendo a menopausa, eu tenho me dedicado muito aos cuidados, né, do corpo, da mente, justamente em busca de que eu possa alcançar, né, nos anos futuros, nas décadas futuras, viver, né, de forma saudável. Então, cada uma vai poder estar recheando o conteúdo que tem no e-book, né, conforme a sua necessidade. Algumas dicas. É sempre importante, a todo momento que surgir uma reflexão a ser feita, a gente está fazendo algumas perguntas, né? Por exemplo, quais foram os meus maiores desafios do ciclo anterior? E aí a gente mentaliza, né? Esse ano que se foi, né? Que se fechou, né? Que lições eu aprendi? Quais foram as minhas maiores realizações? Às vezes, quando a gente se prende naquilo que não deu certo, né? É como se as nossas conquistas elas ficassem meio opacas. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue se desapegar daquilo que não deu certo, se focar mais naquilo que deu certo, obviamente, a gente vai estar abrindo, né, esse fluxo, né, abundante de mais coisas boas, né, de mais realizações. Então, acho que é um aspecto importante. Jade, boa noite, seja bem-vinda. Jade é baiana. Boa noite. Saudade, Jade, de você, desse sotaque maravilhoso. Saudade também. Vai ficar quietinha aí, né? Então, outra dica, atividades para estabelecer resoluções. É muito importante que seja definido 3 objetivos principais para o próximo ciclo e que a gente possa descrever esses passos, né, de forma estruturada, né, passos específicos que precisaremos tomar para poder alcançar os nossos objetivos. Então, tem uma determinada página aí do e-book onde pede para a gente escrever 3 projetos, né, para 2024. Então, é bom a gente já ir pensando assim, o que que faz sentido, o que que é prioridade, né, o que que a gente quer tirar da gaveta, enfim. E, bom, sempre falo sobre essa questão da gratidão, não aquela gratidão que é um modismo, que é algo automático, né, que as pessoas falam, mas eu acho que a prática da gratidão é um estado de presença, é um estado de reconhecimento de algumas coisas. Não é aquela coisa forçada que nos impele a estar repetindo, né? Eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelo meu trabalho, e que às vezes nem faz muito sentido. Então, eu acho que tem que ser algo muito consciente, né? E num estado de presença, né? Então, pratique a gratidão diária, escrevendo sobre coisas pelas quais você sente esse estado de presença e de gratidão. Visualize-se também atingindo suas metas e sinta como seria alcançar esses objetivos.
essa experiência da visualização também é algo, eu digo que é uma ferramenta, né, e que também é um exercício, onde exige que a gente tenha esse estado de presença. Quando a gente se visualiza fazendo coisas, né, importantes para a gente lá no futuro, e que você consegue, nesse exercício de estado de presença, é como se o seu corpo físico experimentasse aquilo já acontecendo. Então, eu acho que isso nos abre portais importantíssimos para que, de fato, tudo isso seja providenciado. Então, por exemplo, a Thais, né, que no início da sua apresentação, ela falou que uma das coisas determinantes para esse ano de 2024, ela está dedicada, né, a cuidar mais desse aspecto da saúde. Então, existem vários exercícios, até mesmo no YouTube, assim, se pesquisar de fontes, né, confiáveis, meditações, né, onde tem essa prática da visualização, onde você visualiza, né, o seu corpo nesse estado de saúde, né, nesse estado de equilíbrio, né, enfim, é um aspecto que é muito importante. E aí, você já parou para fazer uma retrospectiva de vida alguma vez? Saber como começar pode ser desafiador, porque, por exemplo, eu sei que muitas das pessoas que não estão aqui, de forma inconsciente, né, talvez até, digamos que um outro evento se apresentou, mas que de repente a pessoa poderia dar um jeito de estar aqui. Então, de forma inconsciente, como a gente sabe, né, o nosso cérebro acusa que vai ser algo que vai dar trabalho, que você vai precisar, né, fazer um esforço para escrever, para vasculhar memórias, para colocar no papel. Então, talvez isso já acione o botão, né, da procrastinação ou até mesmo da autossabotagem. Então, estar aqui, com certeza, é um passo diferenciado, porque eu acredito que você já está, assim, colocando um pezinho, né, naquele degrau, né, que vai fazer diferença para o final do ano de 2024, né? Então, eu acho que talvez o que a gente precisa descobrir é como manter, né? Se manter motivada para não só ter essa experiência de hoje, aqui, ou do grupo, durante 3 semanas, mas, assim, acho que o mais desafiador é você se manter nessa vontade, né, de fazer as coisas funcionar, né, durante todo o ano. Geralmente, essa jornada de reflexão pessoal é realizada de forma solitária, mas, como eu sempre falo, quando a gente está em grupo, eu acho uma potência. E eu poderia estar fazendo a minha retrospectiva sozinha aqui, com os meus cadernos, com as minhas perguntas e reflexões, coletando dados de várias fontes, mas não, me alegra muito poder estar aqui. Eu sei que isso, assim, é uma ajuda, uma vai ajudando a outra. Então, por isso, a proposta da retrospectiva em grupo. Também reconhecer a importância de estarmos alinhados com a nossa essência interior é algo crucial, né? É nessa conexão com o nosso verdadeiro eu que nós encontramos a base para compreender os nossos valores, os nossos desejos mais profundos e aspirações genuínas. Então, não é só estar, né? A gente precisa estar e estar com esse fio condutor que vai se conectar com o nosso eu verdadeiro. Sugestões. Eu sugiro manter um caderno e lápis à mão, pois vamos explorar uma série de perguntas importantes. Não se preocupe com a ordem, apenas escreva o que vier à mente. É importante também a gente escolher um local tranquilo, né, para que essa escrita ela possa fluir sem ter interferências, né, para que a gente realmente esteja presente. E se alguma pergunta te desafiar e te levar a refletir, saiba
também que vocês podem contar comigo, tanto no grupo como no privado, né? Eu vou estar aqui do outro lado, pronta para trocar, né, com vocês. E também eu adoro conhecer, né, os trabalhos, né, como é que estão fluindo, então também eu posso também estar compartilhando. É bom quando a gente consegue compartilhar com os outros, né, fazer esse movimento de agregar outras pessoas, né? Isso também é muito poderoso. E, assim, não deixar esse material se perder, né? Vamos nos dedicar a degustar todas as folhas desse e-book. A retrospectiva, além de nos auxiliar a fazer um balanço, né, essa contabilidade, expandir a nossa percepção sobre a própria vida, nos ajuda a desenhar melhor, né, o próximo ciclo. E um novo ciclo é sempre uma nova oportunidade. É a chance da gente, talvez, zerar os contadores, se aterrar e pensar assim, bom, a partir de agora, né, eu tenho tudo que eu preciso para começar algo novo. É uma oportunidade de fazermos diferente, da gente poder redirecionar, né, realinhar a nossa rota, a nossa vida para o nosso propósito maior. Esse ciclo que está terminando, né, no dia de hoje, né, não é no dia 31/12, não. É hoje. Você poderá deixar nele tudo aquilo que não convém mais e levar com você só o que realmente importa. Então, vamos fechar esse ciclo com chave de ouro, se reconectando com a nossa verdadeira essência. Bom, eu sempre falo também nos meus encontros que o livro O Caminho do Artista foi quem me trouxe muitos insights, né, para que eu pudesse usar a escrita com mais propriedade, né? E foi um livro assim que foi um marco para mim e que inclusive eu lembro que foi um dos clubes dos impulsionadores da Paula Quintão. Nós fizemos, eu acho que foi próximo do final do ano, um amigo secreto, e nesse amigo secreto os envios eram livros. E um mimo, enfim. E eu ganhei de presente esse livro, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a escrever as folhas matinais, né? Onde eu deixei aí no e-book para vocês um trechinho, que é um exercício super simples, né? Talvez, assim, algumas de vocês aí já pratiquem ou já utilizaram em algum momento, aonde a gente vai escrevendo, a gente consegue criar, logo ao despertar, um fluxo de pensamentos escorrendo para o papel, né? Que sejam preocupações, que sejam impressões, que sejam coisas que a gente remoe, que sejam palavras incompreendidas, né? Que muitas vezes a gente se sente angustiada quando a gente fala, sei lá, com o nosso companheiro, com um familiar, ou com um filho, que não ficou tão bem, né? Que surgiu um desconforto. Então, talvez assim, coisas que talvez no primeiro momento nem façam tanto sentido você escrever, né? Mas, assim, a Julia Cameron, ela garante que isso tem uma potência muito grande também. Então, eu fiz por muito tempo esse exercício e a gente também pode estar incluindo ele na nossa prática. Bom, como que vai funcionar? Não adiantaria eu colocar uma jornada de 7 dias para que a gente fizesse esses exercícios, um exercício por dia. Até porque nós estamos começando um mês, né, de um ano novo, e a gente está se reconectando com as nossas atividades. Talvez algumas pessoas ainda estejam, né, de férias. Eu vou fazer assim de forma mais livre. Talvez, ainda não pensei bem, talvez até vocês possam trazer alguma ideia aqui, né? De fazer a cada semana, eu colocar o exercício,
Tipo, dia 1, então para essa semana a gente trabalharia esse aspecto, ou talvez a cada 3 dias, enfim, à medida que a gente for avançando aqui, né, eu sei que não vai ter como, nesse encontro de hoje, a gente degustar todo o e-book, mas pelo menos a introdução dele a gente vai conseguir, certo? Então, mais para frente, ao final do encontro, a gente vê com que frequência esses exercícios vão estar surgindo lá no grupo, para que vocês comecem a praticar, né? Até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir, né? Introdução à jornada de escrita expressiva. Por que que eu uso esse termo expressivo? Existem várias denominações de escrita, né? Eu sempre falo expressiva, não sei se é por conta do meu olhar psicanalítico para a escrita, mas, assim, tem a ver com associação livre de ideias, assim como nas folhas matinais que a Júlia traz. Então, expressiva, onde a gente possa verdadeiramente se expressar sem esperar uma coisa, sei lá, fantástica, maravilhosa, correta, perfeita, ou que tenha muita clareza, mas que a gente consiga expressar da forma mais simples possível, né? Assim como a Associação Livre da Psicanálise. É importante iniciar a jornada reconhecendo as reflexões e a escrita como ferramentas poderosas para processar e compreender as experiências passadas, abrindo assim espaço para o novo. Eu coloquei alguns marcadores de tempo nos exercícios, mas vocês também não levem isso muito ao pé da letra. Eu sempre recomendo que vocês façam no tempo de vocês. Aqui, por exemplo, reserve 30 minutos pela manhã, aproximadamente, em um ambiente tranquilo. E aí nós temos para o dia 1, algumas reflexões com relação a os aspectos, né, do ciclo passado. Ou seja, eu peguei aqui o meu caderninho, que eu não quis ainda escrever no meu e-book, e aí eu escrevi as coisas que, para mim, se destacaram em 2023. Por exemplo, o que que eu escrevi que eu achei assim de fundamental importância, que eu acho que foi algo muito transformador. Eu realizei a grande mudança da minha vida, que foi residir com a minha nova família, né? Agora, dia 30 de janeiro, eu vou estar fazendo 2 anos de casada, e dia 22 de dezembro, eu celebrei 9 anos de relacionamento. Isso era algo assim, sabe, surreal de acontecer. Não estava escrito muito facilmente que isso acontecesse. Então, hoje eu resido com a minha nova família, né, que é o meu marido, a minha sogra, na minha cidade natal, né, da minha casa eu enxergo o telhado da minha mãe. Então, assim, eu acho que foi algo que, sabe, se destacou muito. E também próximo da minha filha, né? E algo que eu também recomendo é que vocês, por exemplo, eu escrevi isso apenas. Obviamente, com o passar dos dias, eu vou esmiuçar outras coisas também que se destacaram, né? Então, é bom sempre deixar um espaço em branco embaixo de cada reflexão, porque você pode voltar, sei lá, daqui a uma semana, você pode voltar lá e estar complementando o exercício. E aí vocês já podem, de repente, já ir escrevendo aí, tá? Desafios. Para mim, né? Eu vou me usar de exemplo aqui para vocês. Um dos desafios de 2023 foi adaptar a minha nova vida de casada, desapegando de um estilo de vida independente que eu tinha, porque eu era muito independente, apesar de estar num relacionamento há tanto tempo, mas é diferente. Quando você junta, né, e vai morar embaixo do mesmo teto, as coisas mudam um pouco. Então, para mim, isso foi um grande desafio e ainda está sendo. E também de assumir responsabilidades, e atribuições, né, diferentes das que eu já tinha. Então, isso continua ainda sendo um desafio que eu preciso de aprimoramento.
né? É uma coisa dia após dia. E as lições, né? Eu aprendi que tudo é possível, desde que estejamos dispostos a encarar as mudanças, esperando e cultivando sempre o melhor. Então, às vezes as coisas elas se apresentam na nossa vida, mudanças que nós não escolhemos, né, mas elas simplesmente aparecem. E que mesmo assim a gente precisa estar disponível para isso, mesmo achando isso ruim. Mas sempre esperando o melhor, né? Mesmo que aquilo traga um aspecto negativo, mas eu tenho que tentar extrair algo bom, né? Porque eu não acho que as coisas elas acontecem ao acaso, né? Sempre há um propósito. Então, quais foram as lições, né, que vocês aprenderam em 2023? E nesse primeiro exercício, aí eu sempre procurei trazer um ritual prático, né? Algo que possa estar instigando a nossa criatividade, nos presenteando, nos mimando, porque eu acho que isso também é de fundamental importância. Você tá, né, se mimando mesmo, né? Se acariciando, se acolhendo, isso faz muita diferença. Então, esses rituais diários, né, não só durante a retrospectiva, mas é algo que de repente a gente possa, se a gente ainda não faz, né, tá trazendo isso para o nosso contexto diário. E são pequenas coisas, né? Então, reserve um momento tranquilo em um local confortável. Qual que é o ritual desse primeiro momento? Acenda uma vela, respire profundamente e reflita sobre o ciclo anterior. Algo bem simples, né? Existem aquelas velas aromáticas que de repente a gente pode estar colocando ali naquele local que a gente costuma escrever ou fazer alguma atividade, enfim. Experimente escrever sem se preocupar com a estrutura, com a gramática, deixe as palavras fluírem livremente. Então, esse seria um primeiro exercício. Eu queria ouvir vocês. Quem quer falar? Eu vou até dar um stop aqui, porque eu acho que é o momento da gente partilhar. Quem quer falar alguma coisa? Hum? Adriana, Rosana. Eu, então, acho bem legal, assim, uma coisa que estava me ocorrendo aqui enquanto você estava falando, né? E aí vai passando, assim, paralelamente as coisas que foram acontecendo durante o ano, né? Conforme você ia falando, os desafios, as coisas que eu aprendi. E acho super importante isso que você falou da gente celebrar, porque às vezes a gente não se dá conta. Eu estava aqui agora escrevendo algumas coisas enquanto você falava, e aí parece que de repente a gente não se dá conta que teve tanta coisa, entendeu? Legal, bacana que aconteceu, mas que, devido às circunstâncias, passa assim, ó, parece que aquilo era tão pequeno que eu não devia dar importância. E se a gente olha para trás, a gente vê, olha, essa coisa pequena, né, ela tem uma importância tremenda para a continuidade de outras coisas na vida, né? Então, assim, acho que é bem bacana a gente parar e ver, porque parece, às vezes, olha, parece que estava tudo muito sem acontecer nada, mas não foi bem assim, né? Um olhar meio enviesado que a gente tem Uhum. enquanto a gente está vivendo, né, a situação, né? A gente, e isso é fato, porque a gente só entende mesmo as coisas quando a gente olha para trás, né? Quando a gente vai contar a história do que passou, é que a gente entende o contexto todo. Então, eu queria destacar isso, que eu já estava aqui anotando isso. Nossa, olha que legal, eu fiz coisa dessa. Então, exatamente, né? Essa tendência que a gente tem de se prender na metade vazia do copo, né? Você não. Sim. Enquanto você estava Uhum. falando aí, eu até lembrei de algo mais. Há uns dias atrás, eu baixei um aplicativo e que você cataloga plantas, Uhum. né? Eu até Aham. paguei a anuidade dele. Tipo assim, se a folha está meio amarelada, você fotografa a Uhum. folha, e aí ele vai dizer a espécie da planta, e ele vai dizer
basicamente assim, como se fosse uma consulta, né, do que poderia ser aquilo ali, como você tratar. Enfim, acabou que aí eu me dediquei um final de semana inteiro para catalogar todas as plantas. Quando você olha assim, de primeiro, você não vê tanta planta aqui na minha casa, Uhum. mas eu tenho mais de 20 espécies de plantas. São Ah, poucas ainda, né? Mas assim, são quase 30 espécies de aham. plantas, né? Olha aí. E que eu rego Hum. elas todos os dias. Eu converso com as minhas plantas. Às vezes alguma coisa me aborrece, aí eu já vou lá, fico ali nas plantinhas e fico conversando com elas, fico tentando identificar a necessidade de água, tento ver como é que está o solo. Assim, são coisas que realmente você às vezes faz no piloto automático, e não se dá conta que aquilo te faz um bem danado, né? Eu consigo me restabelecer emocionalmente muitas vezes, que eu me sinto assim, né? Muito bom, Adriana, sua contribuição. Rosane me pareceu que ia falar. Então, eu gostei muito da contribuição de vocês duas e para mim assim o que mais me chamou a atenção foi bem o início ali quando você falou do desapego, de fechar ciclos, porque às vezes da mesma forma que a Adriana mencionou aí, né, que às vezes a gente vê coisas pequenas que são positivas, né, que são conquistas, vamos dizer, eu vejo e assim, tem coisas que é um ciclo que já devia ter sido fechado, mas que ainda a energia e a atenção ainda vai para aquilo que você já sabe que não tem mais o que fazer, mas está ali ocupando espaço, ocupando energia, ocupando tempo, né? E aí, em vez de você estar focando em projetos, focando em coisas mais positivas, né? Hobbies, outras coisas, tantas outras coisas que você podia fazer, você fica ali focando em algo que não, né, que você fica ali no apego, grudadinho ali, porque você já sabe como que aquela dinâmica é e não consegue fechar aquele ciclo e tipo assim, uau, já foi, né? Então vamos começar um novo capítulo. Eu estou bem animada com esse processo. Muito obrigada. É, quem mais? Thaís, Aí, Jade, Marjorie. Oi, Querem? Lani, quero falar um pouquinho sobre, você falou ali, eu acho muito importante a questão das lições aprendidas, né? Porque às vezes é como o nosso olhar, né, para o que aconteceu, né? Essa importância, assim, de aprender com cada coisa que acontece, você tirar, extrair, né, alguma coisa positiva, isso é muito importante na nossa vida, né? Sim. Uhum. E E às vezes a gente não se dá conta, né? isso, e também eu percebi também que eu tenho um pouquinho de dificuldade em desapegar, e assim, eu estou tentando, sabe? Eu estou nesse processo aí de desapego, já estou melhorando. Tanto assim, não assim questões assim os meus apegos maiores, acho que é na questão dos meus livros, a questão assim de cursos que eu fiz, que parece que eu, sabe, que eu quero tudo e eu tenho essa dificuldade, mas tem coisa que realmente vai passando e a gente tem que ir desapegando mesmo para as coisas novas, né? Poder chegar. Isso mesmo, Marjorie. Gratidão, Adriana. A Adriana já tinha me falado que ela ia precisar sair às 21 horas. Vamos sentir sua falta, mas você vai assistir na reprise o restante. É, é isso mesmo, Marjorie. O que que acontece, né? Que eu entendo. Nós estamos muito bitolados, aquilo que a gente se acostuma, né? A fazer, a viver, a obter de retorno, até mesmo com as coisas negativas, ruins.
até mesmo com as reclamações, a gente se habitua. E a gente se apega a isso. Então, tem pessoas, e assim, isso é algo, eu falo como assim, a minha experiência no consultório, que tem pessoas que, quando elas percebem que estão melhorando, o retorno que ela tem da reclamação é como se aquilo fosse um aconchego. E aí, se você percebe que está ficando boa, sabe, assim, que está melhorando, você às vezes regride, porque você quer recebendo esse meio que, assim, tipo, um retorno ilusório de algo. E isso é muito ruim, porque isso acaba não dando espaço para que um processo de cura aconteça, né? Porque eu estou tão apegado com aquilo ali, né? Com essa coisa que dói, com as minhas dores, que eu não quero soltar a minha dor de jeito nenhum, porque eu acredito que o que eu recebo em troca da dor é um conforto. Principalmente porque eu tenho medo do diferente, do novo, né? Do desconhecido, e aí eu não consigo fazer esse corte, né? Esse desapego. Então, assim, esse processo de você poder reconhecer aquilo que realmente importa e ter essa coragem, porque a palavra correta é essa, coragem, né? De desapegar e se agarrar ao novo, né? Se jogar para uma experiência nova, é aí que está, assim, a nossa virada de chave, né? Enfim, e mais? Jade, quer falar, Jade? Vou falar um pouquinho, que eu sei que você tá com saudade de mim. Tô com saudade. Eu também estou matando saudade aqui contigo. Antes de chegar aqui na aula, eu estava cumprindo dois compromissos, né? Um que era fazer a minha caminhada e outro que era uma aula anterior a essa, que eu também teria que participar para estar aqui, mas eu não desisti de nada disso. Estou aqui. Então, meu foco para esse ano está muito voltado para o restabelecimento da minha saúde, porque assim, é, esses últimos 4 anos que a gente passou, né, em relação à pandemia, eu ainda não consegui me recuperar 100%, né? Ainda estou num processo assim de restabelecimento. E o que é que acontece? A escrita sempre foi um refúgio para minha alma, nesses aspectos assim bem desafiantes, né? E, inclusive, essa semana, desde a semana passada que eu estou fazendo o meu check-up. Aí, essa semana, eu acabei que levando o meu diário para consulta médica, Sim. para a doutora fazer uma avaliação junto comigo, né? Porque, assim, para você ver, né? Talvez uma pessoa não fosse pensar nisso, vou levar meu diário para consulta, mas por quê? Porque eu percebi, né, que, assim, na minha caminhada de 2023, algo estava acontecendo, estava chamando muita atenção. O que estava tendo, assim, uma repetição todos os meses, no mesmo sentido, sabe? E se eu não tivesse esse diário, né? Talvez aquilo passasse batido, né? Comigo, ele tá até aqui, eu peguei ali, eu pedi meu filho para pegar, para mostrar para vocês. E esse aqui é a continuação do de cá, né? Isso São daí. dois, né? São dois. Daqui, são dois, é. Porque eu tenho diários para cada coisa separado, né? Uhum. Aí, então, a escrita sempre me ajuda a organizar meu pensamento. Então, me ajuda a perceber naquilo que, exatamente isso que você está falando, aquilo que eu tenho que abandonar, retirar, né? Precisa fazer uma limpeza na minha vida, é aquilo que eu preciso colocar realmente atenção, né? E tá aqui hoje, para mim, tá reverberando muito com essa fase de agora, né? Porque eu já estava pensando em fazer algo assim para Sim. mim, né? Sobre todos esses aspectos que foi proposto nessa atividade que você elaborou. Caramba, parece que ela estava na minha cabeça. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é a minha contribuição, assim, pequenininha, mas muito importante. Muito valiosa mesmo, viu? Acredito que, assim, acaba reverberando em todos nós, né? Porque
Acho que a saúde é tudo, né? Enfim, a gente está sempre num processo de cura, né? E estamos envelhecendo a cada dia, o nosso corpo está envelhecendo, né? E, óbvio, a gente quer envelhecer saudável. Então, Saudável. é o melhor, sabe assim, o nosso patrimônio é a saúde. Muito bom mesmo. Então, eu vou voltar lá para o e-book para a gente continuar. Então, não necessariamente hoje, agora, vocês têm que estar com isso pronto, sair daqui com isso pronto, né? Com essas respostas, mas apenas para que vocês entendam. A proposta do dia 2, que trata-se da dimensão física, cuidado físico e bem-estar. É importante reconhecer a influência direta da saúde física no bem-estar integral. A escrita permite a análise e definição de ações concretas para promover uma vida mais saudável e equilibrada. Tempo e local. Após a prática de exercícios matinais ou à noite, por 20 minutos. Escreva os hábitos de saúde do ano anterior. Então, quanto a exercícios, né? Que exercícios você fez? No meu caso, eu fiz caminhada com certa regularidade, até que eu acho que de todos esses anos, da pandemia para cá, 2020 para cá, foi o ano que eu mais caminhei, foi o ano passado. Eu tenho os braceletes, né? Um bracelete, e aí eu sempre uso, então eu pude mensurar, medir direitinho, acompanhar, e eu acho que foi bacana, né? E hábitos alimentares é algo que eu já venho trabalhando desde 2020, praticamente, em melhorar os meus hábitos alimentares, só que ainda assim eu consigo enxergar, né? Ainda espaço para melhorar cada vez mais. Então é muito bom fazer esse resgate sobre hábitos alimentares. Inclusive, eu fiz um curso rápido com o nome dela é Luciana, eu esqueci o sobrenome dela, que é prescrição para menopausa. Então, como eu estou vivendo esse período, né, da menopausa, eu me interessei, mesmo não sendo a minha área, né, porque eu acredito que é a área para nutricionista, médico, enfim, mas qualquer pessoa pode fazer. É um curso bem acessível também, o valor, onde ela traz sobre fitoterápicos, ela traz sobre os óleos essenciais, ela traz sobre, assim, recursos naturais que a gente pode estar utilizando, né? Então, acho que como todas nós aqui, mulheres, né, estamos caminhando para essa fase, assim, seria uma dica bem valiosa, poder recorrer, né, a entender um pouco sobre essa questão dos nossos hormônios, porque, assim, eu fiz o curso completo, né? Não é, na verdade, é um masterclass de 3 horas, e ela dá alguns bônus, então tem umas 3 aulas adicionais e materiais em PDF. Então, eu tirei um final de semana só para maratonar esse conteúdo. E assim, eu estou, inclusive, até para imprimir o e-book, onde ele explica tintim por tintim de tudo o que acontece no corpo da mulher, né? Nessa fase. E assim, do que pode acontecer com o nosso corpo caso a gente não faça nada, né? Então, eu também pude perceber que eu já venho fazendo coisas mais assertivas, mas que eu preciso melhorar muito, muito mesmo, né? E aqui o terceiro ponto que eu não estou enxergando é o autocuidado. Então, o autocuidado tem a ver com esses mimos, né? O que que eu estou contribuindo para o meu autocuidado? O que que eu fiz, né, durante esse período de 2023 em relação ao meu autocuidado, né? Então, é importante vocês construírem aí essa listinha. E aqui vai trazer a definição de metas, né? Então, defina metas realistas para o próximo ciclo,
né? Como os exercícios, hábitos alimentares e autocuidado. Então, esse exercício aí é mais fácil de fazer. Ritual prático. Pratique breves respirações antes de iniciar a escrita para relaxar o corpo e a mente. Alongue-se suavemente, beba água antes de começar. Crie um plano semanal de atividades físicas e de alimentação saudável. Escreva sobre como se comprometerá com esse plano. Como eu falei, né, em relação ao ano passado, eu procurei me alimentar melhor, de forma saudável, sinto que posso melhorar muito. O que mais? Autocuidado. Vivi momentos de picos ansiosos. Em 2023, muitos picos ansiosos. Procurei me cuidar e utilizar meios saudáveis para controlar a ansiedade, exceto ir lá na caixinha de medicamento da minha filha e pegar alprazolam muitas vezes e tomar para poder diminuir a crise de ansiedade, né? Então, já esse ano eu já comecei, como eu já fiz a minha bateria de exames, né, do início do ano, eu já estou medicada, né, de forma fitoterápica, então, assim, já estou sentindo um efeito, né, já vi que eu estou, assim, mais equilibrada na ansiedade. E, assim, para o próximo ciclo, o que é que eu vou pretender fazer? Eu quero voltar para o Pilates, eu quero manter as caminhadas, eu quero investir em alimentação mais saudável. Por exemplo, nesse curso, um chá que é ótimo para a saúde da mulher é o chá de amora, né? Então, também eu quero investir em coisas assim naturais, em chás, né? Tem várias coisas que no e-book ela traz assim receitas, né, que são boas para a gente. E sobre o autocuidado, eu desejo descobrir novas formas de estar em paz e serena. Então, assim, o que é que eu posso investir, né, para que eu consiga aumentar, intensificar esses estados, né, de paz e de tranquilidade. E aí, a gente vem também nesse aspecto, né, sobre a imagem. A gente sabe que tanto um produto quanto as pessoas são marcas, né? Nós deixamos a nossa marca no mundo. Então, você já pensou sobre qual é a sua marca? Como você é percebido no meio em que você vive, né, ou convive? Qual é a sua marca? Como quer realmente que as pessoas as vejam, né? Então, como é que a gente quer se apresentar? O fato da gente se olhar no espelho todos os dias, pela manhã, isso se torna algo muito automático. Então, a gente já está tão acostumado, né, a se ver todos os dias de tal maneira que é como se você talvez não conseguisse identificar, né, determinados aspectos que seriam importantes que tivesse uma melhoria, né? Sei lá, algo que pudesse melhorar a autoestima, seria de repente cuidar melhor da pele, ou dar um corte novo no cabelo, enfim, é você tentar olhar para a sua imagem mesmo, com uma certa, sabe, como se fosse pela primeira vez, e tentar, de repente, investir, né, em maneiras, né, de que essa imagem ela pudesse ser melhorada, né? Então, como é que você está se vendo hoje? Basicamente, sabemos muito bem sobre esse tema, porém, às vezes perdemos o foco em nossa imagem devido a tantas tarefas e tempestades de emoções. Eu não sei se vocês percebem, tem até, eu lembro de uma época que eu desenvolvi alguns áudios, né, sobre atenção plena. E um dos exercícios era você se olhar no espelho.
ou você se vê em algum reflexo. Principalmente nós mulheres, a gente sempre, de vez em quando, a gente, né, se olha em alguma coisa que reflete a nossa própria imagem. E eu não sei se vocês, às vezes, num dia intenso, vocês conseguem identificar uma expressão de seriedade, ou de cansaço, ou de estresse, né? Ou de hiperfoco, de você estar muito focada. E a gente sabe que, assim, estudos científicos, né, mostram para a gente que o fato da gente sorrir, né, ativa pontos importantes e positivos, hormônios que nos causam uma sensação de alegria, de felicidade. Então, assim, tentar desmanchar essa tensão que a gente muitas vezes traz para o nosso rosto. É como se fosse meio que um exercício. Você se olhou no espelho, se viu no reflexo, sabe? Tenta identificar como é que está o rosto. Está um rosto tenso, de tensão. Então, talvez forçar mesmo. Tem pesquisas que mostram que até mesmo um riso forçado, sem você estar com vontade de rir, mas o fato de você mover, né, essa parte, a parte nervosa do rosto, ela tem um poder, né, de fazer com que esses hormônios eles sejam, né, intensificados, são hormônios do bem. Por isso, faz todo sentido definir o que queremos, pois assim nossos projetos não perdem identidade por causa das nossas rotinas, né, que às vezes são cansativas. Com base nisso, reflita e escreva. Como é o seu posicionamento? O que você acha que as pessoas em geral pensam sobre você? Familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, gestores, subordinados, enfim. Sua imagem exterior está alinhada com o seu eu interior? Então, é uma reflexão aí. O primeiro passo para a gente definir os projetos pessoais e profissionais é definir a perguntinha básica da vida. Aonde você quer chegar? Né? Para onde você está indo? Aí a gente cai naquela frase clichê, né? Da Alice, né? Que qualquer caminho serve. Então, é bom a gente ter isso bem definido, né? O que que eu quero para esse ciclo? O que que faz sentido? O que que é prioridade? O que que é indispensável, né? O que que eu posso deixar para trás? Desapegar também significa entregar seus medos, preocupações, inseguranças e confiar no fato de que tudo terminará bem. E foi exatamente o que eu falei lá no início, né? A gente está sempre procurando focar no positivo de tudo o que nos acontece, independente de ser algo bom ou não. Dia, dia 3, dimensão mental. Crescimento intelectual e desenvolvimento. É importante reconhecer que o crescimento intelectual contribui para o desenvolvimento pessoal. A escrita auxilia na definição das metas intelectuais claras e na avaliação do progresso ao longo do tempo. Então, à tarde, em um local tranquilo, por cerca de 30 minutos. Explore as metas alcançadas no ano anterior. Gente, como a Adriana falou, né, tem coisas que a gente não consegue se dar conta, mas quando você vai começando a esmiuçá-las no papel, quais foram as metas alcançadas em 2023, até ontem, né? O que que vocês alcançaram? E a gente acho que não precisa colocar só metas assim grandes no papel, sabe? Projeto, porque às vezes parece que as pessoas elas só se sentem realizadas se for um projeto grande, uma coisa, sabe, assim, que tenha um corpo robusto. Mas não, tem pequenas coisas. E eu acho que mais significativas do que as grandes são as pequenas, né? Então são pequenas coisinhas que a gente alcançou, né? Sei lá, por exemplo, a habilidade que eu tenho agora de mexer com as plantas, né? Eu consigo agora fazer mudas de plantas. Eu coloco as raízes das plantas numa água,
cria as raízes, e aí eu ponho na terra e a plantinha desenvolve. Antes, se eu fizesse isso, não ia dar certo. E eu consegui ter uma habilidade que eu não tinha antes. Para mim, isso foi uma meta alcançada. Então, são pequenos detalhes, sabe? E aí, óbvio, né? Metas futuras. Essas metas futuras, da mesma forma, você coloca tudo, né? As pequenas, as grandes. Se quiser separar uma da outra, se quiser também criar essas metas de forma que classificar elas, né? Por ordem de prioridade, né? Também pode ser. E, como eu tinha falado, sobre a questão dos projetos. Defina 3 projetos importantes para o próximo ano. Projeto 1, 2 e 3. Bom, eu já tenho meu projeto que está encabeçado, que é a escrita de um livro que já está em curso. Outro projeto também, né? Que inclusive hoje eu já mandei áudios para a mesma editora, que é a School Books, que está dando todo o acolhimento, né? Para que esse livro nasça. É também colocar o Florescer numa editora, né? Que ele ainda é uma produção independente. Então, é um projeto assim que não estava ainda previsto, mas hoje eu já comecei a conversar com a Raquel sobre isso. E eu acho que ele vai para esse projeto 2 aqui. O 3 eu ainda não tenho, mas são projetos. E aí, assim, mais e mais projetos que vocês tiverem, pode estar colocando aí. O ritual prático. Estabeleça um ambiente inspirador com música suave e os sons da natureza enquanto escreve. Mantenha um caderno de ideias para anotar insights e pensamentos. É, não sei se isso acontece com vocês, mas muitas vezes, isso, para mim, é mais corriqueiro à noite. Parece que à noite, a nossa mente ela fica mais fértil. Aí você vai para a cama, aí você começa a pensar em coisas, em projetos, e parece que os projetos, eles são tudo muito perfeitos, assim, aquela coisa. Aí quando você acorda no outro dia, aquilo já não faz mais tanto sentido. Eu atrelo isso à agitação do nosso dia, da nossa rotina. Então, manter um caderno de ideias na cabeceira da cama é muito importante, porque aquilo que às vezes parece ser louco para nós é algo importante, é algo que talvez seja, sabe, inovador. Então, aquela ideia que você acha, nossa, não sei por que que eu pensei nisso, isso jamais vai se realizar. Tenta estruturar ela num caderno. Eu gosto muito de trabalhar com mapas mentais, né? Então, eu já vou logo dando nome aos bois, eu já vou criando os processos, o que que eu poderia estruturar. Então, de repente, está criando um caderno de ideias, né? Vai ser bem legal para vocês. Ritual, mantenha um caderno de ideias por perto para anotar insights. Considere a criação de listas com metas para o próximo ano e estabeleça um passo a passo de como alcançá-las. Assim poder ampliar seus horizontes. Meu compromisso com a mudança. Então, nessa parte aqui, eu também tinha falado lá no início, né, sobre o nosso medo com relação àquilo que é novo, às mudanças, né? Todos nós queremos confiar no futuro, né? No fundo das nossas almas, que temos um dom especial, né? Que nós somos aptos de fazer a diferença, podemos tocar os outros de um modo exclusivo, e que podemos fazer do mundo um lugar melhor. Às vezes, já me deparei com pessoas que falam assim, Lani, você dá demais, você dá muito conteúdo para as pessoas, e às vezes isso até te atrapalha, porque você dá tanto que as pessoas não querem comprar, do tanto que você dá. Mas, por outro lado, é, é, eu acho que o dar e o receber são um só. Porque partindo do princípio de que todos somos um, quando a gente dá para alguém,
de certa forma, acho que a gente, assim, nós não podemos esperar na mesma moeda aquilo de volta, mas a gente também está recebendo. E se algo que você dá te alegra, então não tem o que você, sabe, assim, se prender, né, a determinadas coisas. Está tudo bem, está tudo certo, isso está me fazendo bem. Então, às vezes, o dar, sabe, possa não fazer tanto sentido para quem está recebendo, mas se você está dando e está bem com isso, né, está feliz, isso te alegra, eu acho que está tudo certo. Então, acho que assim, tem a ver com o propósito, né? E aí, assim, em algum momento de nossas vidas, imaginamos a qualidade de vida que almejamos e merecíamos. No entanto, para muitos, esses sonhos foram tão ocultados pelas frustrações e rotinas da vida cotidiana que não nos encorajamos mais para realizá-los. Para a grande maioria dos sonhos, dissolveu-se, e com ele a vontade de modelar nossos destinos. Devemos ter como desafio da vida restabelecer o sonho e torná-lo real, fazer com que cada um se lembre do poder infinito que dorme no interior de todos nós e o use. Então, é bem aquela historinha lá, né, daquela senhora que jogava sementes pela janela do ônibus e que as pessoas questionavam por que que ela fazia aquilo, mas que o intuito daquilo era justamente ela, mesmo que ela não fosse estar viva para ver as flores, né? Mas ela conseguiria alegrar outras pessoas que por ali passavam. Então, eu acho que o dar e o receber tem a ver com essa vontade, né? Quando você consegue identificar dentro de você que você tem uma missão, que você tem um legado e que aquilo faz sentido. Ou seja, se por acaso eu morresse hoje, pode ter certeza, eu morreria feliz. Eu não sei se minha filha iria dar continuidade ao meu legado com a escrita, mas, assim, até aqui eu me daria por satisfeita, né? Então, para que uma mudança ela tenha valor, ela precisa ser durável e consistente. É meio que um trabalho de formiguinha que a gente precisa fazer. Os resultados, eles nem sempre vão vir no primeiro momento. Vai demorar, né? Porque o processo de cultivar algo leva tempo. Então, há tempo para tudo. Há tempo para você semear, há tempo para você regar, há tempo para você levar ao sol, há tempo para você podar, até você conseguir receber, né, todos os frutos daquilo. Então, todos nós já provamos mudanças por um momento e também já nos sentimos fracassados e desapontados no fim. Na verdade, muitas pessoas temem tentar mudar porque acreditam inconscientemente que a mudança será apenas passageira. Um bom exemplo disto é o de quem precisa começar uma dieta, mas vive procrastinando, principalmente por saber em seu inconsciente que seja qual for o sofrimento por que passe para criar a mudança, resultará exclusivamente numa recompensa de pequena duração. Então, tudo aquilo que a gente se propõe, muitas vezes a gente procrastina justamente porque a gente não consegue experimentar um benefício que vai estar lá na frente. E aí a nossa mente, ela já, né, começa aquela enxurrada de, né, coisas ali para lhe deixar realmente enterrada, né? A gente às vezes entra num ciclo de autossabotagem. É importante pensar sobre isso. Se você reconhecer a existência de algum comportamento ou atitude inadequada, como procrastinação, desorganização, sedentarismo, hábitos alimentares, dentre esses comportamentos e atitudes, o que você pode realmente mudar? Então, é importante a gente conseguir identificar 3 comportamentos e atitudes que nos deixam empacadas, né? Seja lá, diante da mudança, diante do novo, diante daquele projeto que você tem toda aquela vontade, mas que você acaba entrando nessa de que talvez não mereça, não vai dar conta, não é capaz, ninguém vai apostar em você. Então, assim, que tipo de comportamento você consegue identificar, né, e que ele não é produtivo? Pelo menos 3, já está de bom tamanho.
São exatamente as mesmas mudanças que uma pessoa deve fazer para criar uma sua mudança pessoal. E isso também se repete nas empresas, né, para fazer maximizar o seu potencial. Ou seja, todo um sistema, seja um país, seja sabe, o mundo, né? Quando a gente pensa assim em algo mais coletivo. Então, com base nisso, é importante avaliarmos os nossos comportamentos, né? Qual que é o nosso compromisso com a mudança? Dúvidas? Alguém quer falar? Não? Ninguém quer colaborar com alguma coisa? Então, vamos seguir. Deixa eu ver aqui o horário. Deixa eu só olhar. Nossa, 21h44, gente. O que que foi isso? Já passou 1h e 44 minutos? E só eu falando, quase, praticamente. E aí? É um Bom, livro, né? Você escreveu um livro, né? Praticamente. pois O é, livro das nossas vidas. nós estamos só no dia 3. Bom, o que que eu vou fazer, assim, para a gente não se alongar e não ficar muito cansativo para quem vai assistir, né? Só concluir essa parte do dia 3 e aí a gente fala algo essencial, né? E aí nós vamos continuar lá no grupo mesmo. Então, marcamos, quem sabe, um próximo encontro, sei lá. É, Alguma dúvida? Vocês querem propor alguma coisa? Como que vocês acham que seria ideal a periodicidade da gente estar apresentando lá no grupo, para estar acompanhando, né, vocês, a cada semana, a cada 3 dias? Me digam aí, qual seria a sugestão, com base na rotina? Semanalmente. Semanalmente, né? É porque a proposta é semanal, né? Aham, sim. Semanal, Jade também acha que é semanal. Dá conta? É, semanal, até porque vai surgindo outros insights também para anotar, né? Sim, uhum, sim, concordo. Uhum. Ficaria um rolo compressor se fosse diário, né? 7 dias, assim. É, Acho que acho não daria conta, ficaria atropelado. Então, mas é isso mesmo. Eu mensurei 3 meses, né? Que eu acho que ficaria um tempo bom para a gente ter esse espaço, né? E eu acho até que tiveram algumas pessoas que fugiram, né? Chegaram, até fizeram a inscrição, mas disseram, não, Dani, olha, surgiu um compromisso e eu acho que tal, assim, eu vou só imprimir o que e-book e tal. Enfim, mas é tu isso. pode fazer aquela chamada que você sempre faz, né, no começo da semana, para o início Uhum. da escrita, e no final da semana A gente abre. puxar, a gente abre para comentar alguma coisa, como foi sua semana, mais ou menos isso, Uhum. entendeu? Vocês têm Inclusive, eu pensei, muitas pessoas que fizeram inscrição perguntaram, Lani, vai ter quantos encontros? Eu falei, não, eu não programei, assim, datas específicas. Eu pensei no encontro de abertura, que seria hoje, o sim, encontro no meio e o encontro no sim, final. E aí eu faria uma enquete dentro do grupo, com os dias e o horário disponível, e aí, assim, a maioria escolhia o dia mais adequado. Então, eu acho que como a gente chegou até o dia 3, que basicamente é como se fosse, assim, meio que o caminho, a gente sim. pode encerrar hoje aqui com o dia 3, né? E aí a gente marcaria um próximo encontro daqui a 2 semanas ou 3 semanas, para se alinhando com o restante do e-book, né? Então Sim. fica bom assim. Fica ótimo. Pronto, então só para fechar, né? Aqui quando fala sobre ainda nesse pilar mental, sobre conhecimento e sabedoria, né? Essas reflexões. Que eu acho que é um ponto assim importante. É um exercício que eu já faço. Eu sempre abro uma folha em branco e coloco todos os cursos que eu estou inscrita.
Aí eu coloco assistido até módulo tal. Então, eu sei exatamente aonde eu estou em cada módulo. E aí, depois que eu faço essa lista, eu olho para cada um deles e vejo, avalio os prazos que eu tenho para cumprir, né? Porque alguns é de 1 ano, outros são de 3 meses, 2 anos, enfim. Eu vejo as minhas prioridades e aí eu reorganizo ele por ordem de prioridade. E aí, aqueles cursos que eu vejo que não faz sentido para mim mesmo, que eu paguei por eles, eu desapego, sabe? Então, assim, sempre manter esse foco. E aí, as perguntas aqui é sempre essa: o que você vai estudar no próximo ciclo, né? O que que vocês querem alimentar, né? Essa questão do desenvolvimento. O que você vai ler, o que vai assistir, ouvir, vai se especializar ou se aprofundar em algum conhecimento? Então, assim, essa dimensão 3 tem mais a ver com essas reflexões, né? Então é isso, meninas. O que mais? Rosana. Agora só expectativas boas. Então, agora é desenvolver, né? Vamos A desenvolver. melhor parte. É isso, então. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Foi ótimo. Acho que deu para a gente falar um pouco sobre várias coisas. Marjorie, Rosane, querem falar? Tá ótimo. Agora é só desenvolver mesmo. Aham. Então é isso, eu acho que é constância, né? É isso que eu quero? Eu quero realmente fazer esse balanço. Então eu vou realmente me comprometer com isso, porque eu sei que tem um início, um meio e um fim, né? Não vai ser uma coisa eterna nem esticada. Então, tenta encaixar na rotina, parar um pouquinho para fazer, se dedicar, né, a fazer essa retrospectiva. Tá bom? Tá ótimo. Então é isso. Então, foi ótimo e já já vai estar disponível, tá bom? Então, um grande beijo Obrigada. e até o nosso próximo encontro. Obrigada, boa noite. Boa noite.